possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Boa noite, irmãos. É um grande prazer e uma grande alegria estarmos reunidos mais uma noite aqui para juntos agradecermos a Deus pelos 50 anos de bênçãos da Igreja Batista Vila Formosa. Iniciamos ontem nossos momentos de gratidão. Na verdade, há algum tempo atrás, quando as coisas estavam sendo preparadas, os conjuntos estavam sendo ensaiados, quando o nosso ministro planejava cuidadosamente cada detalhe para essa programação, nós já estávamos ali agradecendo a Deus por esses momentos. E nós hoje aqui estamos apenas dando continuidade a esses momentos tão maravilhosos que Deus está nos proporcionando. E é uma alegria muito grande poder estar compartilhando desse momento com a igreja. E eu gostaria de convidar todos os irmãos para que se colocassem de pé neste momento, e nós estaremos agradecendo a Deus neste momento, louvando a Deus. Hino 398, introdução mais a letra da Tandera. É um lugar que nós queríamos estar na casa do Senhor. 50 anos, foram muitas lutas, as dificuldades, mas foram grandes as vitórias que o Senhor tem concedido à nossa igreja. Então eu vou louvar o Senhor com essa abençoada. Thank you.
Deus, para adorar a Ti, Senhor, para louvar-Te, engrandecer-Te, ó Deus, porque Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos 50 anos desta igreja. Muito obrigada, Senhor, porque muitas vidas aqui, Senhor, foram abençoadas, Senhor. Igreja, Senhor, que possam ser pessoas capacitadas por Ti para fazer a Tua obra, que possam ser pessoas dedicadas a Ti, Senhor, pessoas que busquem, Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra, Senhor, para que juntos com o nosso pastor possamos estar trabalhando para o crescimento da Tua igreja, a proclamação da Tua palavra, Deus. Esteja abençoando este culto. Foi nossa satisfação que nós estamos aqui mais uma vez para, junto com os irmãos, louvarmos esse nosso Deus que tem feito tudo por nós. E o máximo que a gente pode fazer, ainda vamos estar devendo muito para o Senhor. Aqui nós temos a orquestra da Vila Rosalia, com algumas. Nosso baterista, por exemplo, ele não pôde estar conosco por estar trabalhando, mas nós já arrebatamos o baterista de vocês aí. Que Deus nos abençoe a cada instante. Com dois louvores. O primeiro tem por título 100 ovelhas e o segundo, Se Deus é por nós.
pé neste momento, estaremos fazendo a leitura bíblica que está impressa no nosso programa. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Dar-lhes um só coração e um só caminho, para que me tenham todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém? Amém. Continuaremos louvando a Deus, agora com o hino Tu és fiel, Senhor. A orquestra vai estar nos acompanhando, mas nós não ensaiamos, né? Vamos fazer aqui com a orquestra, eles pela harpa e nós pela guitarra.
Ele é fiel, tem sido fiel para conosco, para com esta igreja. Né? Nós não temos como agradecer tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre esta igreja, sobre nossas vidas. Né? Realmente maravilhoso o poder de Deus sobre nós. Né? O seu amor, a sua graça que é demonstrada dia após dia em nossas vidas. E nós teremos mais uma prova desse amor de Deus agora, quando estaremos recordando as vidas de alguns irmãos que fizeram e que fazem parte da nossa história. Recordações.
bom revisar, né? Nós que estamos aqui há tão pouco tempo, que não conhecemos a maioria dessas pessoas, nos emocionamos, né, estar vivenciando esse momento. Fico aqui a pensar nos irmãos, né, que conheceram essas pessoas, que conviveram com elas, que também fizeram parte da vida dessas pessoas e que hoje estão tendo a oportunidade de revê-las. Né? E é muito bom saber que essas pessoas dedicaram suas vidas a fazer a vontade de Deus. Né? Que nós sigamos este exemplo. Né? Que tenhamos a força, a vontade, o amor de fazer a mesma coisa que essas pessoas fizeram. Né? Vencendo as dificuldades, encarando as lutas, sem perder a fé, a certeza, a confiança de que Deus nos chama, de que Deus nos levanta, nos capacita para fazermos a sua obra. E é para isso que estamos aqui, né? Que Deus possa estar nos abençoando. E nós queremos agora conhecer pessoas que estão aqui hoje também nos dando o privilégio, né, de nos prestigiar com a sua presença, os nossos visitantes. Gostaria de pedir a todos vocês que estão aqui hoje, mas que não fazem parte de nossa igreja, que se coloquem de pé para que nós possamos conhecer vocês. Estamos sendo abençoados, né? Tantas visitas. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E que vocês possam estar sentindo a mesma alegria que nós estamos sentindo de estarmos aqui agradecendo a Deus por esses 50 anos de existência de nossa igreja. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora eu peço a todos que fiquem de pé. Nós estaremos falando com o nosso Deus neste momento, agradecendo a Deus por esses momentos que Ele está nos concedendo. Eu gostaria de chamar até aqui a Célia Farias para que estivesse fazendo essa oração de gratidão. Meu Pai, e que muitas vidas, muitas almas venham ser acrescentadas no decorrer desses anos que virão. Ó Deus, nós te agradecemos porque o nosso coração está muito alegre. Obrigada por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem permanecer de pé. Nós estaremos louvando a nosso Deus agora com a equipe de louvor. E os irmãos terão a oportunidade de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas.
grande multidão subindo ao Monte Azul da Transfiguração. Vem subindo, cantando salmo harmonioso e lindo da graça divinal da redenção. Quem são esses, Senhor, que vem tocando louvor, teu nome sacratíssimo e exaltando a sagração esplêndida do amor? Quem são esses, Senhor, que vem felices nas suas longas vestiduras brancas, mostrando nas profundas cicatrizes o motivo das lágrimas tantas? Quem são esses, Senhor, que vem chegando sucessivamente como um bando de pássaros cantando alegremente a harmonia de um hino diferente, maravilhoso, lindo, cheio de gratidão, que vai da terra para o céu subindo, que vem descendo da alma ao coração? Que como algo dos céus me revelasse, Senhor, Senhor, tua palavra santa, antes agora tomar de tua face a resposta esperada, estrume e canta. Esses são os que vêm das árduas lutas, da carne e da razão, da angústia universal de mil disputas, da grande e real tribulação. Esses são os que as suas vestimentas alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso agora, ante o celeste altar, livre das injustiças e tormentas, vem chegando a correr o mundo inteiro para cantar a majestade das alturas, cantar a doce paz celestial, cantar as alegrias e aventuras do aprisco serenal. São as almas triunfantes, convertidas, a homens, vede, que nesse recolher suas vidas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Pois o louvor sagrado deste nome, que é sobre todo nome, surge um milagre que avivou no rubro sangue remidor da cruz. Lá vem a grande multidão dos santos, a fonte viva para lutar da paz. Os sons das caminhadas e dos cantos, a luz da fé que não se apaga mais. Veja o prêmio da crença a homens perdidos. Vinde engrossado exército do amor. Que é o convite sagrado do Senhor, que a mensagem bendita dos remidos é esse convite que vem somente do Senhor. Gostaria de convidar aqui a irmã Maria Batista, estará homenageando neste momento os membros fundadores. Eu sei o nome de alguns. Eu sei, por exemplo, o nome do irmão Ailton Lopes. Eu sei o nome da Nilda, da irmã Martins Zernec, do irmão Geraldo Zernec. Aí assim, esses irmãos estão representando a sua mãe, que está acamada e não pôde comparecer. Também a nossa irmã Elza, que está ali, a Elza que é membro aqui, é bem conhecida. Esses são os irmãos que iniciaram a Igreja Batista de Vila Formosa. Nós queríamos convidar a irmã Matilde para vir aqui à frente, por favor, que foi na casa da irmã Matilde que começou a Igreja Batista de Vila Formosa. Então nós resolvemos homenagear a irmã Matilde nesta noite, prestando assim uma homenagem a cada um dos nossos irmãos. E aqui a nossa plaquinha diz assim: ao casal Geraldo e Matilde Zernec, membros fundadores, a nossa gratidão. Igreja Batista de Vila Formosa, Jubileu de Ouro, 1953-2003. E nós gostaríamos de pedir à igreja que se colocasse de pé nesta hora. E vamos dizer aos nossos queridos irmãos que estão aqui hoje, irmãos, aquela pequena semente que foi plantada ali, hoje, irmã Matilde, Anilda, hoje, essa árvore de nossa essa árvore frondosa que deu frutos. E eu
todos esperamos o gozo de paz. Essa é a nossa palavra, nossa gratidão a cada um. Leva um abraço da sua mãe, não pode ser. Obrigada. Os irmãos podem sentar, orquestra chama a vida. Nós estaremos mais uma vez falando com o nosso Deus. A Deus por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor, de louvarmos, Senhor, de adorarmos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por todas as maravilhas que tem derramado sobre nossas vidas. Senhor Deus, entrego, Senhor, diante do teu trono de graça, a vida do teu servo que estará neste momento ministrando a sua palavra, Deus. Abençoa o teu servo, Deus. Toca os teus lábios, Senhor. Que ele possa ser instrumento de Deus, Senhor, nesta noite, Senhor, para que a tua palavra para os nossos corações. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Ao nosso pregador, eu senti um desejo de pedir aos pastores que aqui estão, que faz parte também da nossa igreja, na história da nossa igreja, e estão aqui nos dando alegria em suas presenças, faz parte porque já foram membros aqui, já atuaram aqui. Eu vi o pastor Milton, o pastor Gilson. Eu queria que eles ficassem em pé. Como é que eles estão?
Está lá o pastor Milton, Luiz Ribeiro e o Gilson. Pastor Gilson está chegando ali. Está lá o pastor Gilson, pastor Milton, pastor, eu não sei se na época que ele foi aqui, ele já era pastor, o Eliseu Werneck. Não, está lá o Eliseu Werneck, o pastor Jamil Malafaia, ali, aqui de pé de novo. Viu? Nós tivemos aqui um momento de recordação, ver a sua mamãe, seu irmão, a pastor Zeri Freitas, um momento de muita emoção, né? E nós queremos dizer da nossa alegria pela vida de vocês. Vocês tiveram um papel muito importante nessa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Viu? Eu queria saber agora diáconos. Quantos diáconos nós temos aqui que já foram de Vilar Formoso? Estava junto com a irmã Maria Batista, está lá, né? A esposa da irmã Maria Batista. Também foi um diácono atuante, muito trabalhador aqui. E a gente agradece a Deus pela vida do irmão Atariba. Mais alguém aqui, algum outro diácono? Agora, se você não é pastor, não é diácono, sim, desculpe. Exatamente, o irmão Geraldo Werneck, também, além de ser membro fundador da igreja, nasceu na sua casa, ele é diácono também, e impossibilitado de ficar em pé, está na cadeira de rodas, mas nós louvamos a Deus por sua vida, viu? Irmão Geraldo Werneck. Deus continue abençoando os irmãos. Quem já foi membro de Vilar Formoso está aqui, que não é diácono nem pastor, por favor, fique em pé. Olha quantas pessoas, né? Quantas pessoas. Olha, dizem que o bom filho a casa volta, hein? Vocês, a primeira igreja, aquela primeira igreja que a gente fez parte, a gente nunca esquece, né? Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado pela presença. Podem assentar. Nós convidamos para falar nesta noite, exatamente, a noite em que 50 anos passaram, né? A nossa igreja estava sendo organizada e nós convidamos o pastor José Maria de Souza. O pastor José Maria de Souza, eu creio que todos aqui sabem, é o pastor da primeira igreja batista em São João de Meriti. Conheço o pastor José Maria há muitos anos. Desde na época de seminário, eu fazia o seminário à noite, fazia de dia. E o pastor José Maria de Souza sempre foi um pastor muito atuante a nível denominacional. E começou trabalhando aqui na Juneta, Junta de Evangelismo, não é isso? Antes de vir para a primeira igreja batista em São João, e já ocupou vários cargos, foi presidente da nossa Convenção Batista Fluminense, fez parte da diretoria da Convenção Batista Brasileira e vem atualmente desenvolvendo um projeto que está impulsionando a igreja para um crescimento muito bom, que é a igreja com propósito. E eu, particularmente, eu gosto muito da José Maria, eu admiro muito, é uma pessoa, um homem de Deus, é um amigo nosso. E quando eu convidei até um pouquinho em cima, né? Ele disse, olha, eu estou com um problema na garganta, o médico me proibiu de falar, né? Isso há alguns dias atrás. Eu falei, cuidado. Mas até lá, se Deus quiser, você vai estar bom. E aí já mandei o remedinho da homeopatia para ele. Ele está tomando, ele está melhor, graças a Deus. E ele teve que cancelar um compromisso hoje, pela manhã, na Igreja Batista Piano, né? Igreja agora do meu sogro, da minha sogra, da minha cunhada, que estão aí também, né?
E ele cancelou o compromisso para estar em condições de falar, pregar agora à noite. Então, com muita alegria que nós passamos aí a palavra, certamente Deus vai nos abençoar através dele. Eu sou mais um que quero testemunhar a eficácia daquele veneno, aquela coisa transparente que a gente não sabe o que tem dentro, mas dizem que funciona. Eu espero recuperar o potencial pleno da minha voz e poder voltar todas as minhas atividades, corresponder aos compromissos, serem cancelados e continuar fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu não sei se as pessoas mais gostam de me ouvir, mas que eu gosto de pregar, gosto de fazer. É sempre para mim um privilégio, uma bênção de Deus. Parabenizo o pastor Marcos, sua família, toda a liderança desta igreja, todos os membros fundadores presentes aqui. Eu não sabia que o pastor Eliseu estaria aqui, trazendo seu pai, trazendo sua mãe. Alegra-me muito em saber que sua família foi a família fundadora, membros fundadores desta igreja. Quero abraçá-los com carinho e dizer que Deus abençoe suas vidas. Alguém tem que ser o pioneiro, alguém tem que começar alguma coisa e Deus usou a vida de vocês. Quero também abraçar o Luiz, Macari, quero abraçar o pessoal da orquestra. Temos alguns amigos que vão estar com a gente amanhã à noite, abrindo a programação especial de Natal. Nós reconhecemos vocês com muito carinho. Tem mais gente ainda, pastor Jamil, pastor Milton, Gilson, prazer grande estar com vocês. Certamente que se o pastor da igreja ou os colegas fossem usar a palavra hoje à noite, seriam bem mais eficientes do que eu. Eu apenas me sinto privilegiado. Eu preguei em Campos recentemente, fiz uma conferência na segunda de Campos, e o culto era tão bonito, tão bem organizado, tantas coisas bonitas. Eu disse: olha, vocês ainda querem me ouvir? Se eu chegar lá na igreja e disser que eu vim e não preguei, eles vão me puxar a orelha. Então, eu vou ser obrigado a pregar, não porque preciso me ouvir, porque a programação estava excelente. Eu diria isso para a mesma coisa aqui esta noite. A programação está tão bonita, a música, a diversidade de coisas bonitas que Deus está fazendo, que eu não sou aqui indispensável. Pelo contrário, com essa voz posso ir embora para casa, que vocês não vão sentir falta de nada. Mas eu vou ter que dizer à igreja que eu vim aqui e preguei. Então vocês vão ter que me ouvir. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 8 a 16, e diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei, disse Deus, a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar a casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro
faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias. Eu gostaria de, a partir deste texto bonito, maravilhoso, que relata o milagre da palavra de Deus, compartilhar com esta igreja e com todos os presentes aqui o seguinte tema: uma igreja com a qual Deus pode contar. Uma igreja com a qual Deus pode contar. Nós aqui presenciamos o baterista que foi testado na sua capacidade de tocar ensaiando e de ensaiar tocando, e vemos aqui vários tipos de instrumentos diferentes. Nesta variedade toda, algo há em comum em todos esses instrumentos: é que todos eles não fazem sons sozinhos. Todos precisam de que alguém o execute, de que alguém os manuseie, de que alguém os use para que eles possam produzir um som agradável. E a gente começa a imaginar e ver que na obra de Deus, uma das coisas mais interessantes é que nós, independente de sermos diferentes uns dos outros, de termos culturas diferentes, jeitos diferentes de sermos, personalidades diferentes, uma história de vida totalmente diferente, que nós tenhamos uma coisa em comum, que todos sejamos instrumentos para sermos usados pelo Senhor, instrumentos nas mãos de Deus, para que Ele possa produzir através de nós a música que Ele deseja fazer, que Ele deseja produzir. Nós lemos um texto onde há aqui um instrumento usado por Deus, que se chama Elias. Mas também vemos que nesse texto há um outro instrumento usado por Deus, que é uma viúva. Só sabemos a localidade dela. Ela era de Sarepta ou de Zarefate. Não sabemos muito mais a respeito desta senhora, mas sabemos que ela, através da palavra do profeta, foi usada nas mãos de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Foi um instrumento poderoso para que a obra de Deus prosseguisse, para que o profeta de Deus realizasse o intento do Senhor, para que o projeto eterno de Deus acontecesse naquela nação. Eu queria afirmar nesta noite: Deus quer abençoar a sua igreja. Deus tem abençoado a sua igreja. Nós acabamos de ver pela história dos 50 anos. Mas Deus continua querendo abençoar os anos seguintes da vida dessa igreja. Ele quer contar com ela, por isso abençoá-la, para realizar através dela tudo aquilo que Ele deseja realizar nesta cidade, nesse lugar, e alcançar talvez até o Estado, o Brasil, o mundo com a sua influência. Por outro lado, vemos igrejas que não se dispõem nas mãos do Senhor. Por isso não são igrejas que crescem, não são igrejas que prosperam, não são igrejas que realizam, mas são igrejas que morrem, que estão definhando, que não estão dizendo o que é que estão fazendo neste mundo. Deus quer contar com esta igreja no combate às trevas, no salvar pessoas, no implantar o seu reino neste mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa muito séria: se esta igreja falhar, e se a igreja do Senhor falhar em toda a terra, o plano de Deus falha em toda a terra. Deus não tem uma ideia melhor para salvar o mundo
a não ser que isso aconteça através da sua igreja. Como é que nós podemos ser uma igreja através da qual Deus realiza os seus propósitos? Como podemos ser uma igreja com a qual Deus possa de fato contar com ela? Lendo o texto, alguns princípios saltam aos nossos olhos. Seremos breves por razões óbvias, mas uma das colocações que quero fazer é que a igreja, que Deus pode contar com ela, é formada por crentes disponíveis. É formada por crentes disponíveis. Qualquer instrumento pode ser executado, mas ele jamais será executado se ele não estiver disponível para que alguém o execute. Me impressiona na Bíblia que no verso 9 do texto lido, Deus manda o profeta ir a uma cidade e manda que ele procure uma viúva, e ele diz: eu já ordenei a uma viúva para poder suprir as suas necessidades. Deus já havia dado ordens à viúva para que ela pudesse suprir as necessidades do profeta Elias. Ela podia obedecer às ordens, ou ela podia desobedecer às ordens. E o que nós encontramos no texto é que a ordem que ela recebera de Deus no seu coração, que a ordem que ela recebera de Deus agora verbalmente através do profeta, ela obedece, ela opera, ela realiza, ela se dispõe a ser um instrumento útil, abençoado, realizador nas mãos do Senhor. Você tem sido um crente disponível? O irmão Geraldo foi disponível há 50 anos atrás. Teve que dispor de algumas noites na semana onde ele não podia ficar sozinho com a sua esposa, namorando, convivendo, conversando, ou com seus filhos, mas cedia o espaço da sua agenda, do seu descanso, do seu repouso de trabalho, para que as pessoas viessem e com ele convivessem. Pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, pessoas que talvez ele nem tivesse tanta amizade, mas porque ele foi disponível lá no passado. A obra do Senhor pode ser plantada, a igreja nasceu e hoje ela comemora 50 anos. Mas a igreja precisa continuar. A igreja precisa continuar a marchar, a realizar a obra que é dela, a realizar os propósitos de Deus, os intentos do Senhor. Mas ela não vai fazer simplesmente através do pastor, através da Magali, através deste ou daquele irmão. Ela precisa estar unida, ela precisa estar coesa e ela precisa estar disponível nas mãos do Senhor. Nós ainda não sabemos o que é que Deus pode fazer com vidas totalmente disponíveis nas mãos do Senhor. Me impressiona ver como é que Deus usa as pessoas muitas vezes incapazes, pessoas muitas vezes limitadas, pessoas muitas vezes com uma cultura pequena, mas o que Deus faz é algo de fato impressionante. Você já deve ter ouvido aquela história de que Jesus, terminando a sua obra na terra, chegou aos céus e então logo encontrou um interlocutor, um anjo, que foi conversar com ele e perguntou: e aí, Jesus, quais são os seus planos para continuar a sua obra lá na terra? E Jesus disse: olha, eu preparei 12 homens, deles um não pude aproveitar, sobraram 11, eu então os deleguei, e Pedro, Tiago, João, e antes que ele terminasse, o anjo então disse: mas o Senhor entregou a sua obra a Tomé, aquele que duvidou do Senhor, a Pedro, aquele homem volúvel, flexível, e começou a enumerar os defeitos da equipe apostólica. Ao que Jesus então teria respondido, é claro que é uma hipótese: eu não encontrei gente melhor a quem confiar a minha obra. Quem era Pedro se não fosse o Senhor de Pedro? Quem teria sido Tomé se não fosse o
Senhor na vida de Tomé? Quem seria qualquer um dos outros 11 apóstolos se não fosse o ensinamento do Senhor, o poder do Senhor, a capacitação do Senhor? Então não rejeite a obra de Deus, não fique omisso no envolvimento com Deus, não esteja retraído quando as coisas surgirem e virem as suas mãos para fazer. Esteja disponível. Deus quer você totalmente. Deus quer a sua vida inteira. Deus quer tudo que você tem, tudo que você é, e quer contar com você para realizar o seu intento neste mundo através dos seus Deus. Deus pode contar com você. Deus pode contar com seus recursos. Deus pode contar com a sua disponibilidade. Deus pode contar com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua inteligência, com a sua capacidade física. Ponha tudo no altar do Senhor. Faça como fizera aquela mulher simples e pobre. Ela não deu alguma coisa para Deus, ela deu a própria vida, ela colocou tudo que ela tinha naquela época e disse: está disponível, eu estou disponível. Você pode dizer isso para Deus esta noite? Quando essa igreja comemora 50 anos, você pode dizer: pastor, fique tranquilo, eu estou do seu lado, estamos juntos, eu estou disponível para Deus. E aí lemos lá em 1 Pedro 4,10, que cada um exerça o seu dom no serviço do Senhor, para que então as coisas aconteçam na multiforme graça de Deus. Em segundo lugar, a igreja que Deus pode contar com ela é formada por crentes que confiam nele, se dispõem e confiam, se dispõem e dependem de Deus. Veja, a Bíblia diz que o que aquela mulher possuía era tão pouco, e tão pouco, que ela tinha uma única alternativa: comer e morrer. Ela não podia fazer nenhum projeto na sua vida. Ela não podia imaginar: semana que vem, quem sabe, daqui a um mês as coisas melhoram, daqui a um ano eu poderei realizar isto, aquilo e aquilo outro. Ela não tinha duas chances de planejar, ela tinha um projeto de vida. Ela sabia que o que ela tinha em casa era um pouco de farinha, um pouco de azeite, era suficiente para comer e para morrer. Isso está claro no texto. E aí o profeta orienta a fazer conforme a palavra do Senhor. Promete-lhe garantia de sobrevivência. Ela podia dizer: mas eu não acredito no que você está falando. Olha, eu não tenho mais nada para me arriscar. Eu não tenho mais nada a ganhar nem a perder. Mas ela acredita na palavra do profeta. E ao invés dela perder um dia na vida, ela ganha muitos dias da sua vida e a sobrevivência de toda a sua família. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que aquele que é fiel no pouco, sobre muito ele há de colocar. Olha, isso me impressiona. Aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Precisamos confiar no Senhor. Fique imaginando o pastor Marcos, 16 anos atrás, com tudo que Deus lhe tinha colocado nas mãos, e hoje o que é que Deus está fazendo. E agora os projetos que Deus já está colocando no coração do pastor Marcos, e aquilo que Deus vai fazer ainda. Fique imaginando aqui que deve haver muita gente rica nessa igreja. O pastor Marcos podia mandar aí uns 10 para São João de Meriti, vamos ver a igreja. Só deve ter milionários. Vocês compram, constroem, né? Resolvem todos os problemas. Mas não tem isso não, pastor. É que o Senhor faz com que na nossa simplicidade, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, quando colocamos tudo no altar, Ele multiplica. Sabe o que é que Deus não gosta? De pessoas autossuficientes. De pessoas que podem fazer planos e acharem que seus planos não dependem de Deus. De pessoas que acham que podem se conduzir
que podem ser autônomas na condução da sua vida ou dos seus projetos. Olha, para surpresas nossas, nós temos igrejas assim, nós temos líderes assim. A Bíblia relata o caso de uma igreja na Bíblia, lá chamada de igreja de Laodiceia. Diz a Bíblia que era uma igreja tão autossuficiente, tão indiferente para com a unção de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus, que foi a única igreja que não recebeu um elogio do Senhor. E ao invés de receber um elogio, recebeu uma repreensão. Sabe qual foi a palavra que Jesus disse para ela? Porque não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Só que essa igreja achava que ela podia tudo, porque naquela terra da Laodiceia havia produção da terra, muita prata, muito ouro. Eles produziam um tecido muito fino, que exportavam. Eles produziam um colírio que as pessoas usavam e tinham as suas vistas recuperadas. Melhorava a visão das pessoas. Mas Jesus diz para aquela igreja: vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Pensam que tem, mas não tem. Pensam que veio, mas não vem. Pensam que tem riqueza, mas são miseráveis. E aí a gente conhece muito o verso de Apocalipse 3:20. Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Olha, por incrível que pareça, esta é uma das únicas igrejas, das 7 igrejas da Ásia, que Jesus não conseguiu ficar dentro dela. Ela era autossuficiente. Ela achava que podia independer de Deus, que ela podia resolver tudo sem a liderança e o poder de Deus. Eu tenho aprendido 2 coisas nos últimos tempos. Eu tenho aprendido que nós devemos fazer o melhor para Deus. O melhor microfone tem que ser colocado a serviço de Deus. O melhor instrumento, o melhor da voz. Os recursos da multimídia têm que ser usados e cada vez mais usados. Mas o nosso melhor tem que ser colocado no altar para que aconteça a unção de Deus, a bênção de Deus. Porque sem Deus, nada do que somos vai valer alguma coisa, e nada do que fazemos vai significar alguma coisa, ou fazer alguma diferença. A igreja com a qual Jesus conta, Deus quer contar, ela é formada por pessoas que confiam nele. Gente simples, mas Deus é especialista em realizar coisas grandes através das coisas pequenas. A história registra que, de um modo tremendo e desafiador, Deus confunde os fortes, os sábios e os poderosos. A Bíblia vai mostrar que gente simples venceu exércitos poderosos, que poucos venceram muitos, que algumas vezes um só venceu muitos. Todos em nome de Deus, porque quem tem Deus do seu lado é sempre maioria absoluta. A igreja com a qual Deus quer contar é formada por pessoas que creem que para Deus não há impossíveis. Você crê que para Deus não há impossíveis? Levante o seu braço. Você pode crer no agir de Deus? Então, meu irmão, não ore apenas com a mente, mas pratique a sua fé. Aquela mulher não disse assim: profeta, eu sei que Deus pode, mas deixa para outra hora, o meu caso não tem solução. Foi isso que ela falou? Não. Ela não foi primeiro pagar as contas para depois ser dizimista. Ela não deu desculpas para ser plenamente confiante em Deus. Ela não disse: me deixe primeiro ver e depois crer. Ela agiu, praticou, e ela confiou em Deus. Sabe o que acontece? A igreja com a qual Deus pode contar é formada por pessoas que são honradas por Ele. Essas pessoas têm as suas vidas registradas na história, tem as suas memórias lembradas.
Quando a gente viu aqui a recordação, eu nem sabia que ia haver essa recordação. Eu fiquei pensando nas pessoas que fazem a história. Só estão sendo recordadas, não é porque são muito importantes, porque são extraordinárias, porque são excepcionais, mas porque foram instrumentos usados por Deus, e o que fez a diferença foi o Senhor. Não é a camisa que o Pelé usou que quer dizer alguma coisa, e por isso o número 10 da seleção pesa para aquele jogador que vai usá-la e vai defender as cores brasileiras. Não é a camisa, mas quem a usou. Não somos nós quem fazemos a diferença. Quem faz a diferença é o Senhor que nos usa, o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos chama e nos convoca, e Ele então diz, venha, e o Senhor que faz. Ele então nos honra, Ele deixa a nossa memória registrada na história. Estão lembrados daquela mulher no Novo Testamento que tinha apenas um pequeno vaso caríssimo de um perfume que ela reservava para uma eventual realização do seu casamento, para as bodas pessoais? Ela não tinha muito, mas era tudo que ela tinha. E ela quis homenagear a Jesus. E diz a Bíblia que ela vai e quebra o vaso, porque só tinha esse jeito de usá-lo. Só podia o perfume ser utilizado se o vaso fosse quebrado. E aquele pequeno vaso, aquele perfume é derramado sobre Jesus, e ali há uma adoração completa, há uma rendição completa, e quando as pessoas são disponíveis para Deus e confiam em Deus, as suas memórias são registradas na história e jamais são esquecidas pelas bênçãos de Deus, pela misericórdia de Deus, pelas ações sobrenaturais de Deus. E Jesus disse, para onde esse evangelho for, onde quer que ele chegar, onde o evangelho for pregar, esta mulher será lembrada e o seu nome estará lá como testemunho, como algo vivo da parte de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 58. Se o irmão estiver cansado, não desanime. A gente pode ficar cansado, mas não desanimar. Se os desafios têm sido grandes em trabalhar na igreja, tire férias, mas retome aos seus cargos, às suas funções, aos seus ministérios. Sabe o que diz a Bíblia? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Podemos dizer todos juntos? Vamos nós? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aquela mulher ficou registrada na história da revelação do povo de Deus, e do próprio Deus, e dos atos de Deus. E Deus vai estar registrando cada obra que você fizer. Registra a Bíblia que aquele que tiver obra de feno, de palha ou de madeira, vai entrar no céu cheirando a queimado, porque não vai levar obra nenhuma, o fogo vai consumir se for feno, palha ou madeira. Mas se as nossas obras forem de ouro, de prata ou de bronze, iremos para o céu e ainda entraremos lá com os galardões do Senhor para serem recebidos. Quais são esses galardões? Eu não sei. Mas nada do que fazemos para Deus ou do que fizermos para Deus ficará no esquecimento de Deus. Se você ainda tem dúvidas, Hebreus 6, verso 10 diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não pode se esquecer, porque seria injusto, e Deus não é justo. Pastor Marcos, Deus não pode esquecer da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho.
Irmão Geraldo, Deus não esquece do seu ministério, do seu trabalho, da sua família. Membros fundadores, Deus não esquece de vocês. Queridos irmãos que estão aqui hoje, Deus não esquece de nada que vocês estão fazendo por aí. Amém por isso, irmãos? Amém. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que vocês mostraram para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Eu quero terminar. Que grande instrumentista é o Senhor. Ele usou aquela viúva. Talvez os líderes daquela cidade nem imaginaram que aquela mulher faria alguma diferença. Mais um que morre, mais um que está aí, mais um, é um número. Mas ela não era um número para Deus. Ela era muito importante para Deus. E ela se transformou num instrumento poderoso. Através dela, o milagre aconteceu e a obra realizou. Deus continua buscando pessoas que sejam instrumentos para que Ele possa realizar, através destas vidas, os seus eternos propósitos. Deus pode contar com você, meu irmão. Deus pode contar com você. Deus pode contar com a sua família. Ele procura aquele que esteja disponível, aquele que confie nele, aquele que se renda a Ele. E Ele vai fazer dessa pessoa uma grande bênção no mundo. Como eu disse, nenhuma outra instituição na face da terra vai ocupar o lugar da igreja nos planos de Deus para cumprir seus propósitos. E aquela igreja que entender a vontade de Deus, que se submeter à soberania de Deus, será contudo, sem dúvida nenhuma, como que uma grande arca de salvação para esse mundo que se perde, vive perturbado, cheio de violência e equivocado religiosamente. Porém, aquela igreja que se recusar a ser usada nas mãos de Deus, ficará no esquecimento, será esquecido. Que páginas queremos escrever nos próximos 50 anos de vida desta igreja? Queremos que Deus lembre-se de nós ou queremos ser esquecidos por Deus? Eu tenho certeza que esta igreja quer ser lembrada como uma igreja que é formada por crentes disponíveis, que confiam no Senhor e por isso mesmo terão as suas memórias registradas nos livros de Deus, principalmente no livro das obras do Senhor. Fechemos os nossos olhos, curvemos a nossa cabeça. Uma igreja com a qual Deus pode contar é formada por crentes disponíveis. Pergunte a si mesmo: eu tenho sido plenamente disponível para Deus? Aos membros desta igreja, você pode dizer para Deus: conte comigo de verdade? Se você puder dizer, eu queria que você, como membro da igreja, ficasse em pé e dissesse: pastor, ore por mim. Eu quero ser um crente que Deus pode contar, porque eu quero que a minha igreja seja uma igreja com a qual Deus possa contar. Então fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Precisamos de desafios todos os dias. Todos os dias. Todas as horas. 50 anos se passaram. Quantos mais? Não sabemos. Um dia Jesus vai voltar e vai interromper esse processo. Mas até lá, Ele continua desejando ter uma igreja, um povo com o qual Ele possa contar. Eu queria orar para vocês. Vou convidar todos os outros para que fiquem quietos, para que a gente se ajude com vocês, para que nós abençoemos a vida de vocês. Eu quero orar para que, se em 50 anos prosperaram tanto, eu gostaria de poder viver para ver os próximos 50 anos o quanto Deus irá multiplicar as provisões que já tem dado na vida e na história desta igreja. Você pode viver para ver isso. Disponha-se para Deus.
consagrados aos presbíteros, para receberem do Senhor mesmo o justo galardão, a justa recompensa pela obra que realizarão no nome dos santos. Abençoe a primeira igreja batista de Miratópolis. Sustenta, Senhor, os planos, orienta o caminhar do pastor da igreja e dessa igreja. Em nome da igreja, diga para a pessoa, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a sua igreja. Eu estou dizendo meu colega, Deus abençoe o Marcos, a sua igreja, Senhor Deus. Como é bom ouvir Deus falar o nosso coração, verdade?
momento, mas eu quero pedir aos irmãos que permaneçam após a oração, que nós estaremos partindo o nosso bolo. Queria registrar a presença do diácono Pedro Elias. O Pedro Elias, ele foi membro da nossa igreja, estava ali agora. No dia 17, agora será realizado um culto em ação de graça pela melhora da Enilde, sua esposa, na igreja central. Nós vamos colocar em pé. Eu quero, em nome de toda a igreja, agradecer aqui a orquestra. E eu estava ali curioso para saber a média de idade dos componentes da orquestra. Eu creio que seria inferior a 20 anos, não é isso? É isso? Tudo jovem mesmo, né? A gente louva a Deus por isso. E nós sonhamos aqui com o dia também que nossa igreja vai ter uma orquestra assim bonita, né? Formada de jovens, de adolescentes. Muito obrigado, meu Deus abençoe vocês, leve abraço para o pastor de vocês, a igreja de vocês. Muito obrigado. Obrigado, pastor Zé Maria, todo o esforço que está conosco nesta noite, nos trazer esta palavra abençoadora, né? Palavra vinda do Senhor para todos nós. Eu quero agradecer a família Werneck, essa família que está no coração de toda a igreja, os irmãos que estarão sempre orando por vocês, pela saúde do irmão Geraldo e dos demais fundadores, meus familiares. Nós agradecemos de coração. Deus tem uma história muito bonita daqui para frente nessa igreja também, né? A história até aqui tem sido muito bonita e ela vai continuar sendo. Em breve, se Deus quiser, já para o ano, nós estaremos começando a obra aqui em cima. E este tempo será, a não ser que o pastor Zé Maria resolva derrubar aquele templo lá e construir outro. Mas será o maior templo batista em São João do Meriti. Um templo para mais de 2.000 pessoas. Se Deus quiser, nós vamos começar essa obra aqui em cima nos próximos meses. Nós já estamos com um projeto quase pronto, projeto aqui na parte superior, e assim que estiver pronto nós vamos começar a obra sem dinheiro, viu, pastor? Não tem rico aqui. A gente é rico da graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar e vocês não saiam daqui sem comer um pedacinho de bolo. Nós vamos servir aqui mesmo, porque se for levar lá para o outro santuário, vai ser meio complicado, porque lá tem umas instalações da Telemar, tem um curso que é feito lá, os passos todos tá bom. Eu creio que esse local não vai ficar menos santo do que é servir o bolo aqui, né, irmãos? A gente pode servir o bolo tranquilamente aqui, tá bom? Não saia sem provar o bolo de 50 anos, senão quem fez não vai gostar disso, né? Senão quem é que fez esse bolo, hein? A Diná, é sempre a Diná, né? É a melhor boleira que a gente tem na igreja. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, grande é a nossa alegria, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, por este culto tão gostoso. Muito obrigado, Senhor Deus, porque aqui podemos recordar momentos felizes, recordar pessoas que fazem parte da história da tua igreja aqui, pessoas preciosas, pessoas que deixaram saudade. Muito obrigado, a Deus, por podermos rever irmãs, alguns, ó Deus, pastores, diáconos, e que já fizeram parte da tua igreja aqui, fazem parte também da história da igreja, pessoas preciosas. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Obrigado pela família Werneck, Deus. Obrigado pela família de cada fundador, de cada membro que tomou parte
a organização desta igreja. Muito obrigado, Deus, que não faltem aos teus servos, às tuas servas, a alegria, o regozijo de terem participado, ó Deus, desta obra, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos eles. Muito obrigado, ó Deus, pelos momentos inspirativos de louvor e adoração, pela vida de cada componente desta orquestra. Obrigado pela poesia, pela música, pelo grupo de louvor, de adoração. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos que aqui estão, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra, pela mensagem, ó Deus, que temos certeza absoluta pelo Senhor que deu ao teu servo, ó Deus, porque a mensagem que nós precisamos ouvir neste momento tão especial. Precisamos, ó Deus, ter nossas vidas disponíveis e que todos nós aqui, ó Deus, possamos realmente nos disponibilizarmos para fazer a tua obra, para escrever as próximas páginas do livro da história desta igreja daqui para frente, ó Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, nesse sentido. Obrigado pela vida do pastor Zé Maria, a vida da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, da sua igreja. Muito obrigado. Obrigado, ó Deus, porque os pastores que daqui saíram estão, ó Deus, realizando ministérios abençoados, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida do pastor Gilson, do pastor Milton, Deus, do Talipa e tantos outros irmãos e irmãs, pela vida do pastor Eliseu. Muito obrigado, Senhor. Agora queremos pedir que o Senhor nos guarde no regresso para os nossos lares. O Senhor nos conceda uma noite feliz e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém, Senhor Deus. Você pode dar um abraço de quem está ao seu lado, enquanto a equipe vai estar servindo. Você não precisa sair do lugar onde você está, tá?